Deus com vocês. Espero que vocês estejam bem. Abra aí no livro de Miqueias. Enquanto você encontra o livro, eu vou reforçar dia 29 agora, próximo sábado, nós teremos encontro agora dos homens. E eu conto muito com você, homem. Venha para cá, divulgue muito alguém. Amanhã, homem, vocês também. Eu vou estar aqui para consertar aquela obra maravilhosa. Vou comprar o cimento. Se você estiver livre à noite, parte para cá. Não é algo demorado, a gente só vai cimentar para poder ficar sem gerar problema, para a gente poder pintar isso daqui. E assim a gente vai avançar. Miqueias, capítulo 7. Você que está aí no celular, esqueci, está tentando lembrar. À medida que você já assistiu o livro, quero te convidar, pega lá a live que está rolando no Instagram. Já colocou? Instagram? Está no Instagram, compartilha lá para alguém. E eu queria te desafiar, você que é membro também, a me ajudar a fazer uma coisa simples, mas que ajuda a gente a evangelizar. O quê? Pega o teu perfil, se você tem espaço, se você quiser, claro, tá? Edita lá e coloca Igreja Emanuel, Igreja BR. Porque toda pessoa que entrar no teu perfil, tanto no Instagram como no TikTok, vai saber qual é a sua igreja. É uma forma simples de você evangelizar. Viu alguma coisa na mídia social, no Facebook, no Instagram? Compartilha. Por quê? O Facebook ele só entrega o conteúdo para até 10%. A gente que trabalha na área, a gente acredita que é 5%. Então vamos supor que a gente tenha 10 pessoas, talvez 2 pessoas vejam. Mas se você compartilha, a gente alcança mais gente. Então é uma forma da gente evangelizar, não custa nada, você vai estar lá, só compartilhar, mas ajuda muito a tua igreja. Você achou o livro de Miqueias, já compartilhou para alguém? Se não compartilhou, se é o teu tempo para você compartilhar, se alguém puder trazer algo para mim, eu agradeço. Miqueias 7, e o tema que eu quero conversar com você é que Deus vai te levantar. O profeta Miqueias, ele relata isso daqui que eu vou ler com você, Miqueias, capítulo 7, versículo 7. A minha versão é a NVT, e ela diz o seguinte: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Eu vou ler novamente com você. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Só para a gente fixar, eu vou falar e você repete, amém? Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Certamente, meu Deus me ouvirá. A última vez, certamente, meu Deus me ouvirá. Vira para o teu irmão, eu não faço isso, mas só dessa vez. Repita isso para ele: certamente, meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele está em um cenário em que ele está pregando para o povo de Judá. Pensa em Miqueias sendo um profeta, ele é relatado como um dos profetas menores, e ele está pregando para o povo de Judá. Judá é a tribo do sul, e ele está pregando para esse povo a respeito do que vai acontecer nos últimos dias, para eles que estão vivendo ali. Só que Miqueias, ele não habita no centro da região onde ele está. Pensa em Miqueias como um senhor tipo eu, que quer morar bem longe de tudo, onde não tem internet, bem longe, para que ninguém visite. Miqueias está lá naquele local onde tem paz, tem os passarinhos, ele está em paz, sem ninguém perturbar. Está no meio da floresta, ninguém vai lá, é difícil acessar a casa dele, e ele mora bem longe desse povo. Só que Miqueias está pregando para essa galera, e a região onde Miqueias está é uma região boa, apesar de ser longe. Porque ele está numa região onde qualquer pessoa que chegasse, quisesse ir para Judá, precisava passar pela estrada onde ele estava.
Miqueias está pregando para esse povo de Judá de uma forma bem longínqua, e quando ele vai falar sobre esse capítulo aqui, ele vai dizer que o povo de Jerusalém é como alguém que foi buscar frutas, foi no campo buscar algo para comer num tempo de verão, depois que a colheita já tivesse sido feita. Miqueias está dizendo: Jerusalém se sente como alguém que foi buscar frutos e não encontrou nada. É como se você estivesse com fome, marcasse comida com você para lanchar, você demorasse para chegar, e quando você chegasse, já depois de ter pago a conta, não tivesse mais nada para comer. Só aquele bacon meio queimado, que você olha assim, você fica: ninguém tem esperança, ninguém cuidou de mim, esse povo é tudo crente esfomeado, como às vezes fala. Miqueias está relatando Jerusalém dessa forma: eu cheguei aqui. No primeiro versículo ele vai dizer: pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Miqueias está relatando sobre essa circunstância. Por quê? Porque Miqueias está olhando para o povo de Judá, e o povo de Judá é um povo corrompido, é um povo difícil, é um povo que está longe do Senhor, é um povo que não quer obedecer a voz dele. Então Miqueias, quando ele faz essa relação sobre o que ele foi buscar e não tinha mais nada para comer, ele faz essa relação dizendo o seguinte: eu procurei em Judá alguém justo e eu não encontrei ninguém. É como se eu tivesse buscado no tempo errado, um pouco mais tarde, mas não houvesse ninguém justo dentro dessa localidade. Só que lembra que Miqueias está bem longe de Judá. Miqueias está relatando: eu não sou parte de vocês, porque eu não habito aí no centro com vocês, mas o que eu vejo daqui, olhando para vocês, é um povo corrompido. Por quê? Porque esse povo tem príncipes que subornam os juízes, e os poderosos fazem acordos ilegais para que a vontade deles seja estabelecida. Existe um controle de poder dentro de Judá. Qual é? Os príncipes, os juízes e os poderosos. Judá está falando para esse povo: vocês que estão aí, vocês estão corrompidos. Não há ninguém justo entre vocês. Entre vocês não há ninguém bom. Porque quando Deus olha para Jerusalém, Ele olha para vocês e não vê ninguém pronto, não vê ninguém com coração para Ele, não vê ninguém com a disposição de frutificar. Deus está olhando para você, Jerusalém, dessa forma. E quando Deus encontrar alguém entre os melhores dos piores, é como se houvesse só espinhos. Pense você buscar alguma coisa para comer e você só encontrasse aquela planta bonitinha que só tem espinho. Você olha para essa planta e fala: para que não serve isso aí? Não serve para nada. Quando Miqueias está olhando para esse povo, relatando sobre isso, ele está dizendo: até os melhores entre os piores só pensam em si, porque eles são como espinhos. Se a gente tenta se aproximar deles, eles vão nos ferir. Se a gente tenta tocar neles, eles nos ferem. Esse é o povo para quem Deus está olhando. Não há nada de bom produzido por ele, é uma sociedade corrompida. Esse povo está totalmente longe do Senhor. E aí, olhando para esse ponto aqui, eu queria olhar e trazer para a gente como a gente tem se comportado. Será que se Deus olhasse para a gente, Ele veria um povo que frutifica ou um povo que não serve para nada? Porque Miqueias está dizendo a respeito de Judá, para esse povo, que esse povo não produz nada. Ou seja, se alguma nação precisasse desse povo para ser uma referência, não há nada de bom. Não há alguém que seja pacífico, não há ninguém que seja amoroso. Se houvesse uma parábola como aquela do bom samaritano, todo mundo ia passar pelo homem e ninguém iria cuidar dele. Por quê? Porque está todo mundo olhando para si. Os príncipes que têm poder de conduzir o povo estão mais preocupados consigo. Os juízes que deveriam corrigir aquilo que está de errado dentro do povo estão mais preocupados em reter dinheiro do que corrigir e fazer a sua função. E os poderosos, que são as famílias que têm autoridade sobre o povo, não quer fazer nada, porque está mais preocupado com os seus desejos. Deus, quando olha para Jerusalém, está vendo essa situação e não há nada de bom para produzir. Só que quando Deus olha para essa situação e vê esse povo lá no final, existe um profeta dizendo: eu sei que Deus vai agir sobre esse povo, e quando não houver nada para produzir, ainda assim com a minha boa mão algo de novo irá surgir. Quando nós estamos olhando para essa situação, a gente não sabe por que o profeta está falando sobre isso daqui. Por que Miqueias está falando sobre um povo que não produz nada? Por que Miqueias está falando de um povo de Judá que serve a Deus e não tem nada de bom? Eu lembro de Jesus passando por uma árvore que deveria estar produzindo, e essa árvore não produz, e Deus
libera uma palavra de promessa, de vitória para essa árvore, e essa árvore seca. Jesus está passando perto de uma árvore, a árvore deveria dar fruto, só que por conta daquela árvore não dar fruto, Deus ele libera uma palavra e nunca mais aquela árvore gera algo. E as pessoas passam ao redor e perguntam por que ele fez isso. Jesus ele está ensinando para a gente há links do que está acontecendo aqui sobre o que Jesus fez. Jesus ele nos mostra: se você não serve para produzir, quando eu te coloquei numa região e você deveria dar fruto, você não serve para nada. Miqueias ele está falando para o povo de Judá sobre os últimos dias para esse povo, e Jesus ele aparece para o povo de Israel dizendo: eis que é chegado a vós o reino dos céus. O que Jesus está dizendo para o povo de Israel que está ali? Acabou o tempo, chegou o dia, eu cheguei para vocês. E qual é a palavra que eu tenho para vocês? Se vocês estão plantados como árvores e vocês não estão frutificando, é melhor que vocês estivessem secos do que vocês estivessem suprindo e sugando energia de uma região que vocês não produzem nada. Jesus ele está dizendo para mim e para vocês: se vocês estão aqui e estão sugando da terra, sugando do que vocês deveriam gerar e vocês não conseguem gerar, eu estou dizendo para vocês: é tempo de vocês ficarem secos. Por que Miqueias ele fala sobre essa situação? E no versículo 4 ele vai dizer: até o melhor deles é como um espinheiro. O espinheiro que é utilizado na versão judaica é uma planta chamada urze. Essa planta ela só cresce em umas regiões que não tem cálcio. É uma região que o solo é pobre, o solo ele não consegue gerar nutrientes suficientes para a planta. É uma região onde nada deveria crescer com qualidade. Quando os judeus eles vão relatar sobre isso, até o melhor deles é como um espinheiro, e eles vão relatar sobre essa planta, uma urze, eles estão dizendo: essa planta está aqui porque o solo é infértil. O solo ele não tem condições de dar nutrientes suficientes para que essa planta ela venha crescer. Então até o melhor deles é como um espinheiro. O Miqueias, o profeta, está dizendo para a gente: eles só são espinheiro por conta dos príncipes, eles só são assim por conta dos juízes, eles só são assim por conta dos nobres. Eles só têm esse comportamento, eles só são assim, só pensam em si mesmos. Por quê? Porque existe uma classe que deveria dar exemplo e essa classe não dá exemplo. Quando Miqueias está falando a respeito disso daqui, ele está dizendo: vocês príncipes, entendam o comportamento que vocês têm que ter. Vocês juízes, entendam como vocês precisam se comportar. Vocês de família nobre, entendam quem vocês são. Porque se vocês não fizerem aquilo que vocês nasceram para fazer, aonde vocês estão não vão ter nutrientes suficientes para o povo crescer. E aí nós precisamos trazer para a gente: nós somos embaixadores do reino, nós somos os discípulos do Senhor, nós somos os príncipes do reino que Jesus trouxe e estabeleceu aqui. Nós somos aqueles que estão seguindo o Messias. E se nós não nos comportamos da forma adequada, como Deus ele vai gerar um ambiente propício para o crescimento das pessoas? Se nós que precisamos ter um caráter elevado e nós não nos comportamos dessa forma, como aqueles que não conhecem a Cristo irão se comportar da maneira certa? Se nós não damos o exemplo certo, como aqueles que não conhecem a Cristo irão dar o exemplo? Se nós que somos o filho do dono do ouro da prata, não entendemos que Deus ele vai nos suprir em tudo aquilo que nós precisamos, e mantemos a paz nos tempos de adversidade, como aquele que está lá fora e não conhece Jesus vai entender quando a gente fala: descansa no Senhor, porque Ele há de enviar mantimento, descansa no Senhor, porque Ele há de abrir as portas, descansa no Senhor, porque Ele há de fazer. Se nós que conhecemos Jesus, entendemos que Ele é o Jeová Rafá, não acreditamos que Ele pode operar uma cura, que Ele pode fazer algo diferente, como a gente vai olhar para alguém que está enfermo e falar: tenha calma, tenha bom ânimo, porque Deus pode te curar? Se nós que conhecemos a Ele não temos o comportamento certo, como aonde nós estamos estabelecidos, as pessoas irão ser transformadas. O profeta Miqueias está dizendo: o que está acontecendo, do povo está preocupado mais consigo do que em fazer aquilo que é certo, é culpa de vocês, que deveriam dar exemplo, mas não dão, que deveriam fazer o justo, o certo, mas não fazem, que deveriam se ajuntar para que aqueles que estão desalinhados se alinhem, não, se ajuntam para fazer o que há de errado. É por conta disso que esse povo está dessa forma, que o melhor deles se comporta como os piores. E aí a palavra do Senhor diz para a gente: no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará.
por conta da iniquidade. Por conta da iniquidade, o amor de muitos se esfria aí, por conta de a gente não ter um comportamento adequado. Só que por a gente não ter um comportamento certo, as pessoas elas não conseguem se estabelecer em Cristo. Sabe qual é o maior índice da realidade que nós vivemos? É que nós não conseguimos fazer aquilo que está além do nosso eu. A gente hoje está mais preocupado conosco do que aquilo que Deus pode fazer. Nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos receber do que aquilo que Deus pode fazer. Nós estamos mais preocupados com o nosso conforto do que com o conforto de alguém que não conhece a Cristo. Nós estamos mais preocupados se a gente vai passar vergonha ou não, do que de falar que Jesus é bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se entrar alguém enfermo, a gente tem tanto medo de colocar a mão nessa pessoa e falar Jesus te cura, porque a gente está mais preocupado com o que vão pensar sobre nós do que o que Jesus pode fazer através de nós. Nós estamos mais preocupados em olhar para a gente do que olhar para alguém que está lá fora e falar Jesus te ama. E a gente tem medo se essa pessoa vai xingar a gente tem medo se essa pessoa vai virar a cara para a gente tem medo se essa pessoa vai falar algo de ruim para a gente está mais preocupado conosco do que com o que o outro precisa receber de mim. E isso é nossa responsabilidade. Se um sal está aqui e não serve para nada, ele só serve para ser lançado fora de ser pisado. A realidade é que Miqueias ele está falando para ajudar, mas isso aqui que ele fala se aplica para a gente. Porque se nós não temos condições de ultrapassar as nossas fraquezas, de ultrapassar as nossas mazelas para adorar a Deus, do que a gente serve, para que a gente vai? Miqueias ele está olhando para esse povo e está dizendo: vocês precisam reassumir a posição de vocês. Pensa comigo, a única função de um espinho é proteger, uma das funções e a principal função dele é proteger a planta. É fazer com que outras plantas que pudessem gerar dano para ela não consiga chegar ou agredir aquela planta. Então o espinho ele não tem como função principal gerar algo de bom para a planta, a não ser a proteção. O espinho ele só serve para proteger a si mesmo. E quando o Miqueias ele está dizendo até o melhor deles é como um espinheiro, ele está dizendo o melhor. Pega no grupo aí aquele bom que todo mundo gosta, que conta piada boa, não é piada ruim, aquele que conta piada boa, o melhor dele, aquele que você pode ligar para ele 3 horas da manhã, ele te atende com muito carinho, sem pecar, e você chama ele para ir para qualquer lugar, ele está contigo orando, o melhor dele, exemplo, fiel, pronto na palavra, o melhor dele é como espinho. Só pensa nele, só olha para aquilo que é bom para ele. Se não for bom para ele, não serve. Se ele não for lucrar com isso, não serve. Se os acordos não forem para a casa dele, não serve. Se isso aqui não for gerar benefícios exclusivamente para ele, não serve. O melhor deles é como esse. O profeta ele está, parece, olhando para o nosso tempo, onde a gente pergunta: o que eu vou ganhar com você? O que eu tenho de bom com você? Essa amizade vai me dar o quê? Se eu ficar aqui até tarde, eu ganho o quê? Se eu for com você até certo local, eu ganho o quê? Se eu prestar atenção em você, eu vou ganhar alguma coisa? Se eu gastar meu tempo com você, se eu pegar o alimento que eu tenho na minha casa e te der, eu vou ganhar alguma coisa? Se eu for com você até Caxias, eu vou ganhar alguma coisa? Se eu te atender, eu ganho alguma coisa? A gente olha para essa situação e parece que a gente se enxerga um bando de gente egoísta, que não está disposto a sofrer por conta do outro. E a principal função do Evangelho é: aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. É impossível você agradar a Deus sem você pegar a sua cruz e seguir a Ele. É impossível você agradar a Cristo sem você negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar os seus desejos, negar o seu descanso, negar aquele seu sonho que você tanto quer e obedecer a Cristo, ainda que te doa. Essa é a proposta do Evangelho: obediência, ainda que a gente não consiga entender. Porque obediência, quando é bom para a gente, é conveniência. O que é bom para mim é conveniente. Se está conveniente, se está ajustado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero, com o caminho, com a rota para onde eu estou indo, então isso é ótimo, isso é conveniência.
A proposta do Evangelho é que dificilmente nós teremos caminhos convenientes para a gente. O profeta está olhando para esse povo e dizendo: vocês são assim. O mais honesto é perigoso como uma cerca de espinho. Aquele cara mais honesto, o melhor deles, tão perigoso como uma cerca de espinho. Que você, se olhasse, Provérbios diz que você souber onde está a armadilha, dificilmente você vai cair nela. Porque você já sabe. Miqueias, ele está olhando para esse povo bem de longe, falando: esse povo aí, é por isso que eu estou aqui no campo. Eu não quero saber de vocês, porque vocês são assim. Não dá para ter uma relação saudável com vocês. Pensa você tendo uma amizade onde essa amizade só suga. Que é bom só enquanto é bom para ela, não para você. Que os seus acordos só valem enquanto ela for beneficiada, não você. Que você se doa, mas você não recebe nada. Pensa você em um casamento, em uma empresa, em um local onde você vai servir uma comunidade em que tem pessoas desabrigadas, necessitando de ajuda, e essas pessoas, onde você vai se relacionar, elas só querem sugar de você. Em certo ponto, se você for minimamente inteligente, você vai perceber que não vale a pena. Você vai se doar, e no dia que você ficar doente, ligar: fulano, eu preciso de ajuda. Ela fala assim: cara, não dá não, eu estou muito ocupado, vai se vir aí. Com certeza você vai falar assim: caraca, eu fiz tanto por essa pessoa. Me doei tanto que essa pessoa não está aqui. Você vai ouvir as dificuldades dela, e no dia que você chorar, ela vai falar assim: acorda aí, quer saber disso não, tanto problema que eu tenho, você está aqui. Você fala assim: poxa, mas eu ouvi tantas vezes essa pessoa. Miqueias, ele está olhando para esse povo dizendo: esse povo só está preocupado consigo. O problema é de que quando existe esse povo que só se preocupa consigo, não há frutos sendo gerados por ele. Porque espinho, se ele não serve para proteger o todo e ele só serve para si mesmo, ele não serve para nada. Ninguém se alimenta de um cacto. Você pode achar um cacto bonito, ele pode até dar flores de vez em quando, mas você não vai se alimentar por ele. Você pode pegar, jogar água nele o tempo todo, mas ele não vai servir para enfeitar a tua casa toda. Você não vai enfeitar a tua casa de cacto o tempo todo. Se você fizer isso, não precisa ajuda. Você não vai pegar um cacto e vai falar assim: eu adorei, e meter a tua mão lá com os piores espinhos e ficar apertando. Por quê? Porque ele só serve para isso. É bonitinho quando é um, dois. Mas quando a floresta está rodeada por cacto, duvido você andar por ela. Você vai falar assim: vou nada, vou me arrebentar todo. Quero ficar bem longe disso aí. Se nós que somos inteligentes sabemos disso, imagine alguém que não acredita em Cristo, não cumpre o que fala, diz que é bonitinho, adora o Senhor, mas no meio da dificuldade xinga todo mundo. Futebol de crise, a gente percebe que isso acontece direto. A pessoa estava bonitinha, e aí do nada acontece um acidente. Eu amo o futebol, o esporte por conta disso, porque nesses momentos, nesses ambientes desconfortáveis, que a gente percebe às vezes aquilo que precisa ser corrigido. Só que Miqueias, ele está falando para esse povo: se todos vocês são assim, esse povo não serve para nada. Se todos vocês são assim, de nada adianta vocês. Por quê? Porque qualquer pessoa que se aproximar de vocês não consegue ter alimento. Qualquer povo, qualquer pessoa que se aproximar de vocês e quiser paz, não encontra. Por quê? Porque vocês só estão preocupados com você. Se um povo quiser exemplo de uma família, não encontra. Por quê? Porque vocês só estão preocupados com você mesmo. Se um povo quiser fazer negócios com vocês, não adianta. Por quê? Porque vocês só fazem os negócios que são bons para vocês. Vocês não são generosos. Os juízes não servem para nada. Os príncipes não servem para nada. Vocês não são um povo que são bons de morar, de habitar, de se conversar, de ter comunhão. Miqueias, ele está olhando para esse povo e está dizendo: nada do que vocês produzem é bom. Nada do que vocês fazem é bom. Por quê? Por conta do comportamento de vocês. Por conta daquilo que vocês produzem em vocês mesmos. Porque vocês são egoístas. Miqueias está olhando para esse povo. E como se não bastasse, Miqueias parece até um senhor Malafaia daquela época. Gritando, talvez, falando bravamente, dizendo: até o núcleo familiar de vocês não serve para nada. E aí existe um link direto com algo que Jesus falou em Lucas 13. Ele vai dizer o seguinte:
No versículo 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. E aí o Lucas 13 vai relatar uma fala de Jesus lá na frente, bem depois de Miqueias. Jesus ele vai resgatar essa fala, o que Miqueias tinha proferido para o povo, e Lucas ele vai dizer a respeito disso daqui, e ele vai relatar para o povo sobre aquilo que ele já estava fazendo e sobre essa fala que ele tinha. Eu não sei. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra a mãe. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus está falando para o povo de Jerusalém uma fala que Miqueias já tinha dado lá atrás. Quando eu e você lemos isso aqui sem olhar para Miqueias, a gente pensa, isso daqui é uma profecia lá para o fim. Só que o povo de Israel não. O povo de Israel, quando ouve isso daqui, eles lembram de Miqueias, que tinha profetizado lá atrás. Miqueias ele está dizendo: o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, e os seus inimigos estão dentro de casa. Quando os israelitas ouvem Jesus falando sobre isso aqui, eles estão lembrando. Por que Jesus está falando isso? Porque Miqueias ele falou isso aqui para um povo duro. Miqueias falou isso aqui para um povo que era espinhoso, um povo que pensava só sobre ele. Quando Jesus ele está olhando para o povo que está ao seu redor, ele está dizendo: vocês se comparam e são iguais àqueles que o profeta tinha dito lá atrás. Porque chegou agora o tempo em que os filhos se rebelarão contra os seus de dentro de casa e não haverá paz nem no núcleo familiar. Jesus ele está dizendo: vocês são semelhantes àquele povo. E o interessante sobre isso daqui que Miqueias fala é que Miqueias ele está dizendo: o filho vai se rebelar contra o pai. E a Bíblia judaica ele vai dizer que o filho ele vai inventar mentiras contra o pai. Não é a filha que vai se aproximar do pai e vai inventar algumas mentiras. A filha ela não vai atacar diretamente o pai, porque o pai ele é o responsável familiar. Mas existe alguém que vem abaixo do pai como uma pessoa responsável na ausência do pai, que é o filho. E esse filho que deveria auxiliar o seu pai, ele em vez de auxiliar, ele está se rebelando contra o pai, inventando mentiras sobre o pai. A filha, ela se mantém dentro da área que compete a ela, mas o filho, ao invés de fazer o que ele deveria, ele está deturpado em sua essência, indo contra aquele que ele deveria proteger. Miqueias ele está dizendo: por vocês serem assim, até aquele que deveria ajudar está agredindo, até aquele que deveria proteger está inventando calúnia, até aquele que deveria ser amparo, ele está sendo um local onde que o outro não consegue encontrar refúgio, até o filho que deveria ser aquele que o pai entendia como escudo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas na aljava de um guerreiro. Até esses que deveriam nutrir o pai, eles estão inventando calúnias para que o pai ele não tenha sossego, para que o pai ele não tenha paz. O núcleo familiar de vocês está tão ruim por conta de quem vocês são. E existe uma crise de liderança dentro da casa do povo de Israel, porque o filho ele se rebela diretamente contra o pai, mas a filha também, ela segue o mesmo caminho, indo em direção à sua mãe, porque o alvo da filha não é o pai, o alvo da filha é a mãe, porque é a mãe que dá referência para a filha, é a mãe que dá exemplo para a filha, é a mãe que dá o caminho como a filha, a mulher precisa se comportar. Então, o primeiro exemplo que uma menina tem dentro do núcleo familiar é a mãe, sobre como se comportar, como se vestir, o que fazer, como não fazer. Quando existe uma dúvida sobre o seu sexo dentro da sua genealogia, o que cabe à mãe explicar. Quando vai namorar, o que acontece, como se veste, como se comporta, como fala, qual é o perfil certo de um homem para se casar. Isso é um núcleo familiar daquela época. E o exemplo para a filha é a mãe, ela está se rebelando contra a mãe.
O exemplo para a nora é a sua sogra. E dentro do núcleo familiar já não há mais exemplo. Miqueias está olhando para esse povo, que é um povo duro, um povo espinhoso, e está dizendo: vocês não conseguem nem dentro da casa de vocês encontrar uma direção. Vocês nem dentro da casa de vocês conseguem encontrar um caminho, apesar de vocês só se preocuparem consigo, vocês não são exemplo nem para quem está dentro da casa de vocês. Miqueias ele está tornando explícito e jogando para fora que há uma dificuldade do povo ter referência. Há uma dificuldade do povo ter carinho, zelo e paixão pela liderança que compete a eles. Porque se dentro da casa o filho não consegue respeitar a liderança do pai, não é lá fora que ele vai respeitar a liderança do pai. Se dentro de casa o filho não consegue respeitar a autoridade da mãe, ela não vai respeitar a autoridade de lá fora. Miqueias ele está dizendo: existe uma quebra na cadeia de liderança dentro do núcleo mais importante. Porque a sociedade ela é fruto do que acontece dentro de cada família. É o aglomerado de famílias, de exemplo, que torna uma sociedade boa. Se as famílias elas são corruptas, e todas as famílias são, possivelmente a sociedade ela tende a ser corrupta. Se a família não respeita a cada um, não consegue tratar bem, não tem bons exemplos em sua totalidade, isso é claro que vai se reverberar lá fora. Miqueias está falando: vocês não são ruins só lá em cima, porque os príncipes são ruins, porque os juízes são ruins, porque as famílias nobres são ruins. Não, vocês são ruins porque dentro da casa de vocês não conseguem fazer o básico. Vocês têm esse comportamento dentro da sociedade porque naquilo que compete a vocês não conseguem fazer. Porque se vocês conseguissem cuidar da casa de vocês, trazer a casa de vocês para a adoração a Jesus, se vocês conseguissem estabelecer a casa de vocês, tudo que acontece lá fora seria um exemplo daquilo que vocês fazem dentro do íntimo de vocês. E aí a palavra do Senhor me traz algo dentro do meu coração e a memória que nós precisamos, quando falarmos com Deus, entrar no nosso local secreto, fechar a nossa porta e ter intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus no nosso secreto, não vai ser no público que a gente vai alcançar intimidade. Se nós não temos tempo com Deus dentro do nosso ambiente, o que acontece aqui fora é só uma multiplicação, a potencialização daquilo que nós fazemos dentro do nosso ambiente particular. Se eu não consigo orar, se eu não consigo jejuar, se eu não consigo buscar o Senhor dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, quando eu chegar aqui eu só vou entregar o quê? Mentira, porque eu não tenho intimidade com Ele. Se eu não consigo ter intimidade com Ele quando ninguém mais me vê, se eu faço algo para que os outros vejam, é só teatro. E teatro é só perda de tempo para a gente. Porque no grande dia não vai adiantar todo o teatro, todo o enfeite, tudo aquilo que é bonitinho. E Jesus olhar para a gente, apartar e ver porque não estamos. Miqueias está falando para vocês, para mim, para aquele povo, que se dentro da casa deles, eles fossem exemplos, a sociedade também teria como exemplo aquilo que eles vivem com Deus. Jesus ele fala para o povo de Israel: o que Miqueias falou lá atrás está aqui. Só que quando Miqueias ele vai falar sobre essa circunstância, ele vai entrar naquilo que compete a Jerusalém. E aqui é onde eu quero compartilhar com vocês sobre essa mensagem. Miqueias ele deu todo esse mapa da civilização. Um povo corrompido, um povo longe do Senhor, um povo que não sabia aquilo que era certo, não fazia aquilo que era certo. Mas ele vai dizer: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias ele está dizendo para um povo que está vendo, um povo de Jerusalém, de Judá, assim, corrompido,
Miqueias, ele está dizendo: não se alegrem com a minha situação atual, porque eu continuo olhando para o Senhor. Miqueias, ele está dizendo: Jerusalém, se você buscar o Senhor, e esse Senhor aqui é o Adonai, é o Deus presente, é aquele que não dá para explicar, é aquele que Jerusalém, ele teve tanto cuidado com o nome do seu Deus, que ele nem ousava pronunciar. Por conta disso, ele mudou de Iavé e ele falava Adonai. Eles tinham tanto cuidado sobre o nome do Senhor que eles perderam até a referência de como se pronunciava. Então, todas as vezes que Jerusalém queria falar o nome do seu Deus, ele dizia o Adonai. Por quê? Porque era uma referência a Moisés. Quando Moisés estava no deserto e viu a sarça ardente, e ele perguntou: eu vou falar que eu vi quem? Ele vai dizer que o meu nome, eu sou o que sou. Moisés estava no deserto, longe do seu povo, e quando ele decidiu obedecer a Deus e perguntou o nome do seu Deus, ele disse: eu sou o que sou. E a teologia vai dizer que Deus, ele diz isso para Moisés, porque ele está dizendo: eu sou aquilo que você precisa. Quando você não tiver recursos, eu sou aquele que vai estar contigo. Quando você estiver enfermo, eu sou aquele que vai curar as suas enfermidades. Quando você não tiver alimento, eu sou o que sou, aquele que vai te alimentar. Quando você não souber para onde ir, eu sou o que sou, aquele que abre caminho no meio do mar para você passar. Miqueias, ele está dizendo: quanto a mim, eu olharei para Adonai. Quem é Adonai? É aquele que fez caminho no meio de um deserto, é aquele que fez com que alimento surgisse no meio do deserto. E alimento, irmãos, no deserto, para alguém que está com fome, qualquer coisa que alimenta no meio de um deserto é maná. Não importa para a gente se é um alimento seco, é pão, é maná. Não importa se é carne brotando dos céus, é maná. Para quem está no deserto e confia no eu sou o que sou, ele sabe que não importa o que esteja acontecendo, ele sempre há de enviar recursos para aquele que clama a ele. Deus, ele sempre já abre caminho para aqueles que confiam nele. Moisés, ele está sendo uma referência para Miqueias. Por quê? Porque a Miqueias está dizendo: no meio desse povo todo problemático, no meio desse povo sem esperança, eu buscarei o Adonai, porque ainda que os meus olhos não vejam resultado, ainda que eu não veja alimento nesse povo, eu sei que Deus, ele pode providenciar alimento quando eu não consigo ver. Miqueias está dizendo: eu busquei alimento e não encontrei, porque eu busquei pela minha força, mas agora eu olharei para Adonai, porque eu sei que ainda que eu não consiga pela minha força, Deus, ele há de mudar a situação, Deus, ele há de mudar a estação, Deus, ele há de vir em meu favor. Eu sei que Adonai pode fazer isso. E quando ele fala sobre Adonai, ele está sendo claro sobre quem ele está dizendo, porque logo em seguida ele vai dizer: espero que confiem que Deus me salva. Miqueias, ele faz com muito carinho, com muito zelo, um pronunciamento para o povo, porque ele está dizendo: quanto a mim, busco Adonai, mas eu espero confiante que Deus, ele me salva. Esse Deus, ele não é um Adonai. Esse Deus, ele vai dizer, é o Jeová. Ele é diferente do Adonai, porque quando ele vai dizer a respeito do Adonai, ele está dizendo: Deus em sua plenitude está comigo. Não é só o Deus Pai, não é só o Espírito Santo e não é só Jesus. A Trindade está aqui. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando o povo de Israel sabe que a Trindade está reunida, eles lembram de como aconteceu a criação. Quem conhece sobre as Escrituras e o primeiro livro que foi relatado, que é o livro de Jó, quando Deus, ele aparece para Jó, ele faz uma pergunta, como eu sempre falo de Jó, ele faz uma pergunta: onde você estava quando eu coloquei o alicerce sobre a terra? Miqueias, ele está dizendo: esse mesmo Deus que fez tudo do nada, ele aparece para nos resgatar. Só que esse Deus aqui, que eu espero confiante que ele me ajude, que ele me salve, é o Jeová Jireh. É aquele Deus que pode fazer aquilo que eu não consigo. É o Jeová Rafá. É aquele que consegue me curar no meio das minhas piores calamidades. Esse é o El Sabaoth, aquele que dá sabedoria para aquilo que eu não consigo fazer. Eu espero confiante que Deus me salve, porque Deus, ele pode me livrar daquilo que eu não consigo. Deus, ele há de se levantar ao meu e ao seu favor.
Não importa quão difícil seja o cenário que nós estejamos. Não importa quão difícil seja o ambiente onde a gente esteja. Não importa se a gente não tenha fé sobre as circunstâncias da nossa sociedade. Se nós olharmos fixamente para o nosso Deus, Ele há de se levantar e Ele há de nos curar. Pode ser que em algum momento a gente esteja caído. Pode ser que em algum momento a gente não tenha esperança. Mas Deus, Ele há de nos resgatar com os seus braços fortes. Ele há de nos suprir naquilo que nós não conseguimos. O que nós precisamos fazer é que no momento da adversidade os nossos olhos estejam fixos nele. O nosso papel é olhar para Ele. Porque no meio das tempestades a gente às vezes faz como Pedro. Que Jesus ele está na nossa frente, mas a gente olha para a tempestade e a gente perde o nosso foco. No meio da tempestade a gente para de olhar para Ele, a gente por algum momento a gente escuta a seta que Satanás olhou dizendo para a gente: não adianta mais, você está olhando à toa, não vai mudar, não adianta mais, essa situação é assim mesmo, você pode se sacrificar, mas as coisas não vão acontecer, não adianta mais, Deus ele não vai ouvir você porque você não merece. Não adianta mais, porque o povo onde você habita é um povo comprometido. Não adianta mais, porque Deus ele não está mais ali contigo. Miquel ele está olhando para esse cenário, ele está dizendo: eu continuo olhando fixamente para o Deus que pode mudar a minha situação. Miquel ele está sendo um exemplo para a gente, que não importa sobre o que falam a teu respeito, não importa sobre aquilo que Satanás tenta lançar aos seus ouvidos, não importa sobre aquilo que a gente possa ouvir no momento da nossa adversidade, o nosso olhar precisa estar fixo em Deus. Porque só Ele pode mudar a nossa situação. Deus ele há de se levantar ao meu e teu favor. E quando Ele se levanta, não há ninguém que possa impedir. Quando a sogra de Pedro está enferma, ela não tinha como clamar a Jesus, mas Pedro tinha contato com Jesus. Jesus ele estava no mesmo ambiente em que Pedro estava. E por aquela mulher estar nesse ambiente, ela consegue alcançar algo que só Jesus pode fazer. Quando Maria está frente a frente à cruz, vendo Jesus crucificado, e João, o apóstolo a quem Jesus amava, está ali, e João está olhando para o seu amigo, para o seu mestre, crucificado, agredido, com dores. João está com seus olhos fixos para a cruz, e nessa situação nós percebemos que a boa mão do Senhor está lá. Porque onde Deus está, onde Jesus está, sempre há uma resposta para alguém necessitado. Aquela sogra de Pedro não tinha como clamar, mas Pedro tinha acesso a Jesus e Jesus curou. Maria está olhando para Jesus e vendo seu filho lá crucificado, e Jesus olha para João e diz: eis aí a sua mãe. Jesus está olhando: eu sei a tua dor de perder um filho, mas agora eu estou providenciando para você outro. Jesus ele sempre olha para alguém que está com os seus olhos fixos nele, e ele está olhando: eu conheço a tua dor, eu conheço aquilo que faz você sofrer, eu conheço aquilo que faz você chorar, eu conheço aquilo que você não consegue mais achar a resposta, mas se você manter os seus olhos fixos em mim, eu vou dar a solução para aquilo que você não consegue fazer. Se você continuar com os seus olhos fixos em mim, no tempo oportuno eu venho ao teu favor. Se você permanecer com os seus olhos fixos em mim, você vai saber que eu não desamparo aqueles que confiam em mim. Qual é a nossa função nesse tempo que nós estamos, em que muitos estão mais preocupados consigo? É permanecermos olhando para Jesus, é permanecermos buscando nele, que é um solo fértil, frutificado. De nada adianta estarmos enxertados em Cristo e não gerar fruto. Jesus é a videira verdadeira, nós estamos nele. Se nós estamos enxertados nele e nós não conseguimos gerar fruto, não adianta estarmos nele. Se nós estamos com Ele e nós não conseguimos receber dele os nutrientes necessários para que a gente frutifique, isso só evidencia que o nosso coração não está nele. Porque se nós estamos na videira verdadeira, não depende de nós gerarmos fruto. Porque de fato o que gera fruto é a videira. Nós só produzimos aquilo que Ele produz em nós. Se você não tem um coração curado, dificilmente você vai curar alguém.
Se você não é alguém que confia no Deus que pode mudar a situação, dificilmente você vai olhar para alguém que está desesperançoso e vai dizer: confia, porque eu confio em Ele e mudou na minha situação. Se você não olhar para Ele e falar: Jesus, eu quero ter experiências, e passar por essas experiências e falar: eu sei que nele eu posso, dificilmente você vai ter exemplos para contar para Ele. Nós só geramos frutos por estarmos juntos. É quando está tudo difícil, tudo complicado, e eu me aproximo dele dizendo: Jesus, eu sozinho não consigo. Jesus, eu não posso. Está fora da minha alçada, está fora daquilo que eu consigo fazer. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer. E nesse momento que a gente já não tem mais força, nesse momento que a gente não consegue mais, e a gente entrega para Ele o nosso amanhã, aquilo que só Ele pode fazer, Ele produz em nós algo que só Ele pode gerar. A paz não é a ausência de Deus, é a certeza que Deus Ele vai fazer apesar da nossa vida. A segurança não é por a gente saber tudo que vai acontecer, é por confiarmos que Ele vai fazer, quando a gente não sabe o que fazer. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É nesse momento que a gente não tem mais o que fazer, que a gente olha para Ele e diz: eu não consigo, mas eu não vou me distanciar do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode. Eu não tenho mais força, mas eu não vou me distanciar do Senhor, porque eu sei que o Senhor é minha força. Eu não quero mais, mas eu não vou me distanciar, porque eu sei que o Senhor há de se levantar em meu favor. É nesse tempo que a gente não sabe mais o que fazer, que nós podemos produzir um coração com fé. É nesse tempo que nós já não temos mais resposta, que nós podemos mostrar para Ele que nós confiamos nele. Porque se você souber tudo que você precisa, para que Deus serve para você? Se você tem todas as respostas, para que Deus vai te ajudar? Se você tem todas as estratégias, por que Ele vai te ajudar? A gente, sem perceber, se torna como esse povo às vezes, com o coração espinhoso, porque ele está mais preocupado consigo. Sabe tudo, suporta nada, sabe conduzir tudo, sabe o que fazer, como fazer. E Deus Ele vai nos moldando até que a gente entenda: não é da sua forma, não é do seu jeito, não é daquilo que você quer fazer, mas é no meu tempo, da minha forma, como eu quero fazer. Quanto mais a gente demora a entender que nós somos o vaso e o oleiro, mais a gente sofre no processo. Porque o processo, ele é só para nos tornar semelhante a Ele. Como Jesus nos disse sempre: Jesus, que é o Filho de Deus, o Verbo vivo conosco, olha para Deus e fala: que seja feita a sua vontade. Não é assim que eu queria, não, Pai, mas faça a sua vontade. Nós, que não somos justos, a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. A realidade é que o Evangelho ele sempre evita para a gente que você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. E Kézia está falando para esse povo: enquanto vocês não tiverem o coração conduzido pelo seu Senhor, vocês não serão transformados. Enquanto vocês não se entregarem para Ele, vocês não serão transformados. Então parem de lutar contra a boa mão do Senhor. Tem horas que a gente precisa fechar todas as portas, entrar no nosso quarto, colocar uma música e dizer: Jesus, eu só vim aqui para chorar e dizer: eu preciso daquilo que o Senhor pode produzir. Eu só vim aqui para te buscar, porque se for pela minha força, se for pelo meu jeito, se for pela minha estratégia, eu vou fazer o que é errado. E a minha oração, pelo menos há 2 anos, era uma oração muito simples: me dê paz para aceitar aquilo que eu não posso mudar, e me dê resiliência para que eu consiga mudar em mim aquilo que eu não consigo mudar do lado de fora.
e me dê sabedoria para que eu consiga mudar aquilo que eu posso. Há muito tempo eu deixei de tentar mudar algumas coisas que eu já não consigo. Que loucura. No meio da tempestade não adianta a gente reclamar. No meio da sua tempestade não adianta você reclamar. Nós estamos no meio do oceano, obedecendo a voz do Senhor, e não dá para no meio do oceano dizer: eu não queria estar aqui. A tempestade está no seu alto nível, água para dentro do barco. Se você ficar reclamando, não vai mudar nada, porque a água vai continuar dentro do barco. Então existem alguns momentos, no momento da adversidade, que a única coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: eu só posso tirar essa água do barco, então é isso que eu vou fazer. Pega o barquinho, joga a água para fora. Vai entrar 10 barcos, 10 baldes de novo, mas pega o seu balde e joga a água para fora. É igual um filho lá, tira casaco por casaco, tira casaco por casaco. É isso aí. Sem murmurar, entendendo que Deus ele vai fazer no tempo certo. Porque se Deus ele olhar para você e ver você malhando trigo no lagar, no meio do oceano, obedecendo a voz dele e jogando água para fora dentro do barco, dizendo: Jesus, eu não vou blasfemar contra ti. Jesus, eu não vou retroceder com aquilo que o Senhor fez em mim. Jesus, eu não vou falar que o Senhor não tem cuidado de mim. Jesus, eu continuo aqui. É a minha função jogar água para fora desse barco, então eu vou continuar aqui. Eu só posso malhar trigo no lagar, então o Senhor vai me encontrar no lagar malhando trigo. Jesus ele quer olhar para a gente e ver a gente fazendo a vontade dele no momento da adversidade. Tem uma coisa que eu posso ensinar para o pastor: é que um coração que aprende a servir no tempo da adversidade nunca mais perde a direção. Porque servir a Deus quando as coisas vão bem é tranquilo. Nosso coração é posto à prova quando vem a adversidade. Só que quando vem a adversidade, a gente pensa que Deus abandonou e aquilo que serve. Só que a primeira coisa que o Espírito Santo fez com Jesus é conduzir Jesus depois do batismo para o deserto. No meio do deserto, onde não tinha ninguém, o Espírito Santo pega Jesus, foi batizar, começou a tua função, começou o teu ministério, então agora vamos para o deserto. O deserto, ele não serve para gerar dor da gente. O deserto, ele não serve para fazer a gente resistir. O deserto, ele serve para lapidar quem nós somos. O deserto, ele vai produzir algumas provações que a gente vai precisar de firme. E são situações, quais são os desertos, pastor? São situações que ninguém pode fazer nada por você. É uma enfermidade de alguém que o médico diz: ó, não tem cura não. É uma enfermidade que o médico pode dizer: isso aqui é arriscado, probabilidade é difícil mudar. É quando a empresa fecha, o saldo é negativo e tem muitas dívidas e você pensa: agora já é. Quando nenhum contrato novo aparece e tudo está fechado e ninguém pode te ajudar. É quando um filho está doente e você, por mais que queira se colocar no lugar dele, você não pode se colocar. É quando as amizades que você tanto confiava, elas se abandonam. É quando, como Jó, até o seu cônjuge que deveria te apoiar, que deveria ser seu suporte, diz para você: amaldiçoa teu Deus e morre. É nessa situação que ninguém pode fazer nada. Esses são os nossos desejos. Que é só você, a sua fé e a sua aprovação. E você vai precisar olhar para Deus e dizer: Deus, eu sei que no deserto eu sou feliz, porque o teu povo te descende. No deserto eu sei que o Senhor foi abrir nos momentos de frio. Eu sei que o Senhor estava lá com Jesus no deserto. Eu sei que o Senhor estava com Paulo quando ele estava no deserto. Então nesse deserto eu permanecerei sendo fiel ao Senhor. Só alguém que tem um coração que não está mais preocupado com o Senhor, mas está preocupado em agradar ao seu Deus, pode produzir algo. O deserto, ele mostra a saúde do nosso coração. Porque no meio dos nossos desertos, se nós só estamos preocupados com a nossa alegria, com a nossa felicidade, com a nossa paz, com o nosso sentimento, e a gente esquece de Jesus, o deserto vai fazer com que a gente se distancie.
deserto ele grita para a gente: aonde está o seu coração? Porque onde o seu coração está, ali está o seu tesouro. Se no meio das nossas angústias a gente olha para Jesus e fala: Jesus, eu posso fazer tudo, eu só não posso negar a Ti. Jesus, eu posso chorar, eu posso sofrer, eu vou clamar aos Seus pés, mas eu não abandono aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Aprenda a passar pelo seu deserto como alguém que conhece Deus, que pode operar milagres no meio do deserto. Aprenda a passar pelo deserto olhando para Ele. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Aprenda a passar pelo deserto dizendo: Jesus, eu não consigo enxergar, então eu estou fechando os meus olhos naturais olhando para Ti. Jesus, eu não consigo mudar a situação, então coloque em Tuas mãos, haja no tempo certo. Miqueias falou para esse povo, e ele está dando um segredo: a mudança depende de onde vocês estão indo. Se você pudesse, coloque de pé. Eu quero orar com você. Peça a Ele para que o seu coração esteja entregue para Ele. Peça a Ele para que você possa estar derramado na presença dEle. Feche seus olhos. Jesus, pensando em Ti. Jesus, pensando em Ti. Só o Senhor pode fazer. Quando Miqueias não conseguia, o Senhor podia fazer. Quando o povo estava corrompido, o Senhor podia operar. Quando o povo já não tinha uma direção, o Senhor estava lá. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Transforma nosso coração em um coração quebrantado a Ti. Transforma nosso coração em um coração que quer Te adorar. Transforma nosso coração em um coração que não está pegado naquilo que é bom só para si, mas um coração que está disposto a sofrer em seu nome. Transforma, Deus, o nosso coração em um coração que Te adora no meio das piores tempestades. Que a gente consiga manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus. Que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus. Que a gente consiga manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus. Que a gente consiga manter os nossos olhos fixos em Ti. Que nada que Satanás tente fazer consiga roubar a adoração do nosso coração. Que nada que aconteça tire a fé de nós. Que nada que aconteça tire a fé de nós. Peço que a presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem.